Olá, gente! Hoje nós vamos retomar mais um episódio da nossa série Fundamentos da Caligrafia com Bico de Pena. Eu vou ensinar para vocês hoje como posicionar corretamente o seu cabo e a sua pena quando você escreve, tanto com cabo reto quanto com cabo oblíquo. Para quem não assistiu os outros episódios, voltem, assistam, pode ser inclusive depois de assistir esse vídeo, porque ele é um conjunto, ele faz parte de uma série. E fazendo parte desse conjunto, é importante que vocês sigam os outros passos que eu passei anteriormente. Isso porque você tem um objetivo final, que é fazer o seu traço da forma mais elegante possível. Então, você seguindo os outros passos que eu coloquei, aliados a esse, por exemplo, você consegue então ter um excelente resultado. Antes de começar, não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para poder receber as notificações de novos vídeos e comentem, compartilhem, isso é muito importante pra gente. Agora sim, vamos demonstrar para vocês como vocês devem segurar o cabo, tanto o cabo oblíquo quanto o cabo reto, tá? É a mesma regra. Então, olha só, aqui eu improvisei um carretel, vocês podem fazer esse exercício, e é um exercício sim, em casa com uma outra pecinha pequena. A situação é a seguinte, vocês vão colocar uma peça aqui e vão apoiar, segurar. Isso vai fazer com que você isole esses dois dedos para você utilizar apenas esses três, tá? Vão ser somente esses três. Por quê? Porque na caligrafia o ideal é que você movimente o instrumento, a pena, o cabo, e não a mão. Então evite, quanto menos movimento você tiver do restante do pulso e mão, melhor. Então você vai fazer esse exercício aqui. Aí pode colocar em prática, tanto com cabo reto quanto com cabo oblíquo, é a mesma coisa. Então vamos imaginar, eu vou tirar essa peça, continuo segurando, olha só, os dedos vão assentar aqui, ó, nessas duas bolsinhas aqui da sua mão. E aí vamos segurar o cabo. Assim, tá? Peguei o meu cabo, pronto, viro a mão e pronto para escrever. Aqui bastante importante é o seguinte, onde vai ficar o cabo e onde eu vou segurar. Aqui eu faço inclusive uma observação porque o cabo oblíquo é um pouco complexo na hora da gente segurar, enfim, tem algumas diquinhas aí. E são muito, mas muito importantes mesmo, para você executar as linhas da forma correta. Vamos lá. É o seguinte, essa parte do cabo vai encostar aqui, entre essa articulação e essa pequena fendinha, vamos dizer assim, essa dobrinha que a gente faz aqui, ó. Pronto. Olha lá, não é nem entre, na verdade, nessa primeira dobrinha mesmo. Você vai colocar o cabo aqui, tá? É essa forma aqui. Eu já usei muito tempo assim, mas eu percebi que colocando assim a pena fica na posição correta. E na hora de escrever fica bem certinho os traços, ficam bem lindos mesmo. Então, eu vou posicionar o meu cabo aqui em cima, ó. Pronto, viram? E aí, aqui a pena tem outra observação. Como aqui nós temos uma flange, olha só, você vai segurar aqui, ó. Você vai colocar o seu dedão aqui nessa parte, tá? Pronto. E aí, aliado às outras coisas que eu já falei, inclusive nas séries anteriores, você pode escrever, observando a posição de papel, por exemplo, da mão, enfim. O cabo reto, mesma coisa, só que é um pouco mais simples, em relação, porque não tem toda essa questão, não tem a flange, né? Então, é mais simples de você entender. Se você tem preferência, então, pelo cabo reto, você vai, da mesma forma, ó. Mantenha segurando os dois dedos isolados aqui embaixo e utilize apenas esses três dedos, ó, aqui. Pronto. E aí, a mesma coisa aqui que eu falei, ó. Dessa forma, coloque nesse risquinho aqui. Colocou aqui, por que eu tô falando isso? Porque aí a pena fica nem muito deitada e nem muito inclinada, o que é bastante importante. Fazendo uma pequena observação, e há uma grande polêmica em torno disso, entre arranhar e não arranhar o papel. Gente, a pena é um instrumento extremamente fino, então ela sempre vai arranhar. E essa posição que eu tô ensinando pra vocês, ela arranha um pouquinho mais sim. Acaba fazendo um pouquinho mais de barulho, de certa forma, às vezes ela acaba espirrando um pouquinho a tinta, porque em atrito com o papel,
acaba espirrando, mas claro que isso não é uma grande quantidade, enfim, você vai pegando o jeito, no começo é mais, mas depois você vai pegando o jeitinho, a quantidade de força que você tem que colocar sobre ela, e aí tudo se ajeita. Então, só essa pequena observação. Uma outra orientação que tem alguns calígrafos que usam isso, o que é bastante interessante, é o seguinte: além de segurar dessa outra forma que eu falei aqui pra vocês, aqui, o calígrafo faz isso aqui, ó, estica o dedo mindinho, tá? Ele vai esticar o dedo mindinho. Por quê? Porque aí ele garante, ele vai fazer o seguinte, ele vai usar apenas essa bolsinha aqui da mão, do dedo mindinho, pra apoiar o papel. E aí, ele não tem muito contato de pulso, mão e outras coisas sobre o papel. Porque mão é uma coisa que engordura, porque tem gordura natural e acaba manchando o papel. Naturalmente acontece isso. Então, se vocês conseguirem utilizar vamos dizer assim, dessa forma, é ótimo também, tá? Então, você faz isso daqui e depois estica o dedo mindinho, coloca sobre o papel e aí você pode escrever. Essa é uma outra forma que eu acho bastante interessante também. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre a posição da pena. Iniciando então pelo cabo oblíquo. Aqui eu preparei uma pauta bem grande para ficar bem visível para vocês e vamos lá então. Vocês vão colocar a pena, ó, nessa posição aqui. É exatamente nessa posição. Ou seja, na direção da linha, tá? E aí o cabo também vai ficar direcionado da forma correta. Então, bastante atenção a isso. Na direção da linha, você vai colocar a pena. E aí você levanta o seu cabo, segurando da forma que eu falei anteriormente. Então, vamos lá, ó. Aí sim, você ajustou e acertou as coisas. Por quê? Porque aí a pena vai ficar viradinha para lá, para a linha perpendicular. Ela não tem que estar virada para dentro do cabo, mas sim em relação à linha. Ela tem que estar nessa posição. Então, vocês vão fazer dessa forma que aí você acerta bem ajustadinho, vai ficar bem certinho o seu cabo, a sua pena, tá? Agora, o cabo reto. Agora o cabo reto. O cabo reto é bem simples, não tem muito segredo. É essa posição aqui, ó, indicando para a linha perpendicular e imaginária que você tem, que é ao contrário. Bastante diferente, totalmente diferente da direção do cabo oblíquo, tá? Então, é essa direção aqui. Você vai considerar o que eu falei anteriormente. E aí sim você pode escrever, tá? E aí, sobre o cabo reto, é bastante importante lembrar que a posição do papel é outra. Para quem não assistiu, volta, assiste, porque é bastante importante vocês terem aliados os conhecimentos anteriores para que dê certo. Bem, gente, por hoje é só. Eu espero que esse conhecimento tenha sido bastante útil. Se você não conhecia essas pequenas dicas e esses ensinamentos, não se esqueça de dar um like no vídeo. Os links importantes estão na descrição desse vídeo. E não se esqueçam também de conhecer a nossa loja, tem o link também na descrição. Nossas redes sociais, lá vocês encontram bastante ideias interessantes, legais, para vocês se inspirarem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.